A graça e paz de Cristo Jesus, dia 27 de fevereiro, e agora são 20 para 7 da manhã. No dia de hoje, eu gostaria de continuar falando a respeito do Espírito Santo, que nós falamos ontem, né? Nós meditamos ontem na palavra, e hoje a ministração eu gostaria de dar essa sequência, né? Continuando sobre a mesma temática, falando das informações em relação ao Espírito Santo, e que isso venha a preencher ainda mais o seu dia. Amém, amados? A leitura de hoje, eu separei o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, esse versículo ele fala muito sobre a importância da gente ter a intimidade com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E por esse motivo, eu vou contextualizar mais em cima desse versículo, pegando no detalhe a questão da palavra-chave, que para mim elenca com dois pontos, né? Estar selado, né? E a questão de como a gente não desagradar ao Espírito Santo, né? Então vamos lá. Eu vou ler de novo, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que isso significa, né? Significa que quando a gente tem a convicção de que Jesus ele veio aqui na Terra para nos salvar, você inicia uma nova vida manifestada através do Espírito Santo, né? Tudo bem, manifestado significa que o Espírito Santo, ele deu o primeiro sinal, ele deu o início, ele deu o start, né? E que disso, assim como nós falamos ontem, você vai sequenciar os passos, né? Os passos de aceitar Jesus como seu único Salvador. Ele é o único caminho para nos relacionarmos com Deus, e que depois dessa fé, né, dessa convicção, você adentra as águas para você confessar os seus pecados, né, renunciá-los, né, e quando você vem com o espírito do arrependimento, significa que a força que estava dentro de você, que ela veio regida pelo Espírito Santo, você como a pessoa que está vivendo, você está rendendo ao poder de Deus, né? E o que isso significa? Isso significa que você entende que o Pai, o Criador, né, ele é a autoridade máxima para com a sua vida, e a sua vida, ela passa por um processo aqui no versículo está falando sobre selar, né? Selagem, né? Selados para o dia da redenção. Então vamos entender um pouco o que significa esse selar, né? Você tem uma vida quando você ainda não é cristão, né? Essa vida você não tem garantia, porque qual que é a certeza dessa vida? É a morte. E qual é o significado do pecado? O direcionamento do pecado? O pecado o destino final do pecado é a morte, né?
é a morte do seu espírito, né? É a condenação, é a não mais continuidade da sua vida espiritual. E o que isso significa? Que mesmo você, depois de morrendo em carne, o teu espírito ele vai para um processo de julgamento, e desse processo existe a questão da condenação, né? Mas quando você se arrepende dos seus pecados, você adentra ao amor de Deus, né? Você se rende ao amor dele. Por que eu falo que adentra ao amor de Deus? Porque o amor de Deus ele é envolvente, e você vai entrar, né, no amor de Deus a partir do momento que você aceita Jesus como o seu único meio, né, de alcançar essa vitória. E o que acontece a partir do momento que você se rende às graças de Deus, né, através de Cristo Jesus? Que os seus pecados, né, ontem a gente contextualizou sobre a questão da bagagem, né? É como se fosse uma mochila cheia de pecado, mas que disso, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se arrepende dos seus pecados, confessa, né? O intercessor, né, que é o pastor, ele vai orar pelo seu, junto, né, com o seu arrependimento, ele vai orar pelo o seu processo, né, de você aceitar Jesus. E nesse momento, quando você vai para as águas, né, no momento que você, aliás, nesse não, né, quando você vai para as águas, e o pastor ele te batiza, significa que tudo aquilo que estava impregnado em você, ele cessou, ele encerrou, né, e a partir daquele momento você está garantido com uma nova vida espiritual em Deus, né? E foi por meio de Cristo, porque Cristo é a única porta para a vida eterna, né? Não tem como você como pecador, achar que vai poder ter capacidade suficiente de adentrar sobre a glória de Deus, porque você não é Deus, né? Você foi até criado em imagem e semelhança a Deus, mas você não é Deus. E Cristo, por ser Filho de Deus, e Ele estava aqui na terra para fazer presença conosco e nos ensinar, vivermos na palavra, né? Termos o Evangelho, a vida evangélica através de Cristo. O que acontece? Jesus, ele é a prova viva, né? Que mesmo depois dele ter sido sacrificado e depois ele ter sido colocado, né, na tumba, né? O que acontece? A tumba fica vazia. Por quê? Porque Jesus mostrou que, apesar dele como homem aqui na terra, o espírito dele é vivo até hoje, né? O espírito dele é quem nos traz a vida eterna. O espírito dele é quem convive conosco para nos trazer a salvação. Então, Jesus, ele não só seguiu a vontade do Pai, como ele também foi o exemplo para nós aqui de como a gente aplicar a Bíblia na nossa vida. E depois do sacrifício, depois da crucificação, Jesus mostra a verdade aparecendo, né, para as pessoas em estado de espírito, né, para dizer: olha, de tanto que eu explicava para vocês, vocês liam a palavra, vocês não estavam entendendo o que era a vida eterna, eis aqui, né? Então, o que eu vejo assim na vida de Jesus de muito profundo, né, o significado da vida com Jesus. Jesus, ele veio para a terra
como homem. Deus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque no ato que ele nasce, né, ele tem os desafios ainda como criança, sendo criado, educado, né, por José e Maria. O que acontece logo ainda quando criança? Muitas pessoas viram Jesus que ele tinha um nível elevado de conhecimento, né? Naquela época não tinha como medir o QI, né? Mas assim, uma criança de um conhecimento tão elevado que até os estudiosos da palavra na época, né, que não era Bíblia, não se chamava Bíblia, mas tinham lá as escrituras sagradas, os pergaminhos, né, e daquilo vinham passando de gerações a gerações. E Jesus, ele tinha habilidade com a palavra, né? Só que, olha só que tremendo, né? Para as pessoas que eram estudiosas, mesmo o mais inteligente não conseguia entender o amor, o significado do que Jesus estava falando, né? Porque se tivessem entendido, eles não teriam condenado Jesus, levado para a crucificação, né? E, inclusive, o que acontece, né? Olha que tremendo, né? Assim, o que o Espírito Santo está falando aqui, né? Jesus, ele era Deus, aliás, corrigindo, Jesus é Deus, mas ele era homem aqui na terra. Por quê? Ele veio na humildade para nos ensinar que mesmo Deus, o Criador, né, o dono de tudo, né, a fonte de conhecimento, o começo e o fim, o alfa e o ômega, Deus, ele tem amor por nós, né, compaixão. Ontem nós lemos, né, os dons, né, do Espírito Santo, o amor, a compaixão, a amabilidade, a bondade, né? Então, tudo isso, né, que estava envolvido em Jesus, a gente vê como prova, porque, primeiro, Filho de Deus, nasceu no presépio, né? Quem em sã consciência, filho de um rei, vai nascer numa manjedoura, né? Num presépio, no meio de bois, né? Animais, né? Não houve uma proclamação exata, assim, de data, com festa, com isso aqui, não. O Filho de Deus aqui na Terra, ele veio em humildade, né? E só quem estava conectado ao Espírito de Deus teve a revelação. No caso dos 3 reis magos que levaram ouro, incenso e mirra, né? Na época, ouro, incenso e mirra era considerado, vamos colocar assim, nos dias atuais, como se fosse título de fundo de investimento lá do Elon Musk. Título de capitais da Microsoft, né? Então, imagina o poder precioso, né, financeiro de ouro, incenso e mirra, né? É como se você, por exemplo, tivesse numa, sei lá, com a moeda em cripto mais forte, você tivesse aí com bilhões na conta, né? Então, os 6 magos, eles foram levar isso, né? Ouro, incenso e mirra, né? O que acontece disso, né? O reconhecimento da majestade, né? Ali na manjedoura. E eu fico até assim, comovido. Nossa, sempre quando eu lembro disso, eu lembro, eu fico vendo isso, uma manjedoura, né? Uma coisa lá de madeira, né? Onde os animais se alimentam, né? E olha que profundo, né? Assim, a revelação da manjedoura, né?
o que que significa manjedoura, né? Local que os animais se alimentam, né? O animal, né, que é feito como oferta para, antigamente, né? O animal ele era sacrificado como oferta para Deus, né? Ou seja, o animal ele era consagrado, né? Ou seja, é, é um ato de sacrifício de um animal puro, né? Então, eu fico imaginando, né? Por que que Deus colocou na manjedoura, né? Porque se aquele alimento que alimenta o próprio animal, que ele será sacrificado, e esse animal, obrigatoriamente, ele tem que ser puro, a comida que esse animal se alimenta também, ele tem que passar por um processo de purificação, né? E disso, né, o que que acontece? Jesus, ele nasce e é colocado numa manjedoura. Ele não nasceu na manjedoura. Ele nasceu como humano, né? Como, assim, do processo humano, né? E foi colocado numa manjedoura. O que que significa isso? Consagração, né? Maria fez a consagração, né? Jesus estava lá na manjedoura e o significado espiritual disso é que ele é o alimento para nós, né? É o pão, né? Olha que passagem, né? Impressionante essa mensagem da manjedoura, né? Por mais que a gente não tenha, assim, estudado profundamente sobre isso, mas olha que revelação, né? E o animal que seria, né, usado como sacrifício, ele sempre se alimenta na manjedoura, mas a partir daquele momento Jesus ele é colocado na manjedoura como, olha, daqui para frente o animal não precisa mais se alimentar na manjedoura, né? Porque eu estou aqui na manjedoura, eu vou fazer o processo. Que significado profundo, né? E que disso a gente entende, né, que Jesus, ele é o caminho, né? E assim, se Jesus estava na manjedoura quando ele nasceu, foi colocado lá, significa que os animais não seriam mais tidos como processo de ser sacrificado, porque Jesus seria o próprio sacrifício. Então, esse significado é uma palavra-chave muito importante para as vidas da gente, como Jesus sendo o único meio para a questão da salvação. Porque em outras religiões, no caso, por exemplo, vamos pegar do outro lado, né, da religião. O pessoal tem lá derramamento de sangue de animal, né, mas porque tá fazendo pacto para o outro lado. Agora, qual é o pacto do cristão para com Deus? É o sangue de Jesus, né? Então, enquanto nas outras religiões que faz pacto do outro lado, ruim, tem derramamento de sangue, mata animal, nós estamos matando nós na carne para viver com Cristo, porque esse é o sangue verdadeiro, né? E que vai nos trazer para a eternidade. Então, o que que acontece nesse processo? Quando você está com Jesus, as demais coisas, elas não vão mais, assim, te atingir a ponto de te destruir, a ponto de condenar a tua vida, né? Vai ter aflição, né? Isso não seria faltar com a verdade em dizer, não, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não, aflições vão continuar. Qual é a diferença? A diferença é que o fardo pesado que você carregava, do tipo, eu estou aqui sendo condenado, né, porque eu mereço pagar. Não, amados, Jesus, ele já retirou as impregnações de você, ele perdoou os seus pecados. O que falou no versículo, né? Você está selado, ou seja, tem uma marcação em você, uma marcação espiritual, que você pertence a Deus, né? E a gente vai comprovar que aonde que está isso, né? Que você está comprado por Deus, né? Através do sangue de Jesus, você está comprado,
selado, né? Você tem é igual um chassi de carro, você está chancelado e você é propriedade de Deus, né? Selado por quem? Por Cristo, né? Então, em outro livro, 2 Coríntios 1:22, fala assim: nos selou, de novo, né? Nos selou com sua propriedade. E aí? E pôs o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito aqui é com E maiúsculo. Então a gente está falando de quem? Do Espírito de Deus. O Espírito da autoridade máxima. Que tremendo isso, né? Olha só. Jesus vem na terra. Ele é colocado na manjedoura pela própria mãe. A partir do momento que ele é colocado lá, o processo de sacrificar, né, sacrifícios é encerrado, porque espiritualmente já estava sendo decretado no mundo espiritual que Jesus seria o sangue precioso, né? E aí, o que acontece, né? Jesus cresce, ensina as pessoas, mas aqui um detalhe muito importante, né? Não adianta você estudar muito. Estudar a palavra, a teologia é bom, mas só isso, eu vou chamar de só, tá? Só isso não basta, porque a disciplina com Deus, a relação, é uma disciplina espiritual, e disso, né? Assim, o que acontece? Deus, ele fala que nos molda. Se ele nos molda, significa que a gente estudar a Bíblia, né, ler, né, fazer teologia, é importante? Sim, é importante, é bom, lógico que é bom, né, é mais conhecimento. Mas não existe nenhuma palavra na Bíblia que fala que você tem que se formar em teologia para você ir para os céus, né? Agora, se você não for formado, forjado pelo Espírito Santo de Deus, acreditando no Salvador, que é Jesus Cristo, aí sim você não vai para o céu, né? Então, você precisa fazer esses processos, arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo como seu Salvador, adentrar as águas, né? E aí, depois de batizado também, né, você passa a ser ministrado por Deus. E o que acontece? O Espírito Santo dele começa a fazer parte na tua vida. E a partir do momento que você é selado, né, chancelado, você é decretado como para quem tem empresas, tudo que você compra na empresa, pela empresa, né? Você, por exemplo, eu tenho empresa, eu vou comprar alguma coisa para a empresa, para trabalhar. O que acontece quando eu compro um objeto um material que vem para a empresa, né? Uma mesa, uma cadeira, alguma coisa que vai me servir como utensílio para eu poder desempenhar um trabalho, né? Na administração a gente fala em você ativar aquele material através de um ativo fixo, né? O que significa? Você cola uma plaqueta, tem uma marcação, tem um número, então tem lá plaquinha 001, plaquinha 002. Por exemplo, se você compra 5 cadeiras, tem cadeira com a plaquinha 1, plaquinha 2 e assim sucessivamente. O que significa isso na administração? Que você consegue quantificar, em outras palavras, contabilizar melhor a sua despesa. Então, você alocou um recurso em cima daqueles objetos, que mais para frente ele vai sofrer um cálculo de, se você for vender, né, vai ter depreciação e tudo mais. Mas o que acontece com aquelas cadeiras que foram compradas, estão com a etiqueta, né, a chapinha colada lá? Ela pertence à empresa. Então,
Se a empresa não vender, permanece dentro da empresa, ativo no CNPJ, é um ativo fixo que nós chamamos. E eu vejo que a relação com Deus é a mesma coisa. Quando você é selado, né, como propriedade de Deus, qual é a tua chapinha? É o Espírito Santo, né? Isso significa que o Espírito Santo que vive em você está decretado no mundo espiritual que você pertence a Deus. Profundo isso, né? E assim como, né, o Espírito Santo está agindo aqui, ele está falando, né? Assim como tem os materiais que são selados e viram propriedade da empresa, você vira propriedade de Deus. E aquele material que vai ser usado na empresa, que está com a chapinha, né, que está com a plaquetinha lá do ativo fixo, você passa também a ser um instrumento na mão de Deus e você vai cooperar para a obra do reino de Deus. Olha que semelhança, né, nessa análise no administrativo com essa questão da administração no reino espiritual com Deus, né? Então, olha que legal, né? Nós falamos de ser selados como garantia para o dia da redenção. Você está como propriedade de Deus, né? E isso é como se fosse uma garantia do que está por vir, né? Terceiro ponto aqui, né? Em Hebreus 9,14, fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Olha, eu vou ler de novo, hein? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então isso significa que quanto mais você vive sob a graça de Deus, através do Espírito dele, te inspirando, te orientando, te guiando, né, te trazendo o discernimento, você vai aproximando de Deus, né, e você vai tendo a consciência purificada pelo Espírito dele, né, o Espírito Santo de Deus, e ele vai te explicando o que leva à morte e o que ele te movimenta e te manifesta para você sair daquela linha de condenação, para você continuar servindo a Deus, ao Deus vivo, né? Ao Deus herdeiro. Então, o sangue de Cristo tem esse poder. Olha quanta coisa que o sangue de Cristo, primeiro, ele interrompe o caminho da condenação. Segundo, ele paralisa, né? Ele interrompe. Então, segundo, se você assume os seus pecados, você reconhece e você se rende sob a graça de Deus, esses pecados eles passam não mais te pertencer, né? Então ele sai da tua vida. É como se você estivesse renunciando aos pecados. A partir do momento que você renuncia ao pecado, você fala: tá bom, eu aceitei que Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Então eu me rendo a esse poder do amor de Deus, né? A salvação de Cristo. O que acontece? Você se torna filho de Deus, você vira parte do corpo, né, de Cristo. Então você se torna chancelado, né? Você é propriedade de Deus. Olha que maravilhoso. Você não é mais propriedade do mundo, você é propriedade de Deus. E o que acontece? A partir do momento que você é propriedade de Deus, Deus ainda vem, coloca em você uma garantia da vida eterna. Tremendo isso, né? E aí, cada vez mais que você convive com o Espírito de Deus, a partir do momento que você está chancelado, você é tocado, né? Você é tocado pelo Espírito de Deus, você é sensibilizado para reconhecer o poder de Cristo, né, na salvação. E que disso, quando você é chancelado, você pertence à família de Deus, o que acontece?
Deus vai ele vai adentrar com o Espírito Santo dele em você, e quando ele entra em você, ele começa a fazer parte, você passa a ter a intimidade com Deus. Então essa é a beleza de estar, a profundidade, né? A profundidade da beleza do Espírito Santo, né? Você ser propriedade de Deus. Essa é para mim, dentro da igreja, o ministério do batismo, para mim, acho que o dia mais assim emocionante né? Tem todo mês tem batismo, então para mim um momento comovente é o batismo, sabe? Não que eu não tenha emoções, né, no culto e tal, mas sabe o que eu fico vendo daquilo? Eu olho assim, eu falo, Deus, olha isso, eu tô vendo o nascimento de uma pessoa no teu reino, né? Tô vendo mais um que está adentrando, né, no seu caminho. E quando eu olho aquilo, para mim é muito emocionante, porque eu falo, meu, a pessoa tá com essa idade, chegou até aqui, reconheceu que estava no caminho torto, condenável, e, né, foi tocado, né, para não continuar naquela vida, se rendeu à graça de Deus, a tempo, né, assim, em tempo hábil, a tempo, né, e antes do falecimento, né, da pessoa na carne, a pessoa conseguiu se render, né, para o caminho certo. Então eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, como isso é tocante, né? Como isso é comovente. E amados, assim, Jesus não fala assim, só vai ser batizado pessoas de determinada cultura, de determinada nação, não, amados, é para todos. Jesus ele veio justamente para quebrar a religiosidade, porque os estudiosos ficaram cegos, né? Condenaram a Jesus, não viram a autoridade de Cristo, e além de tudo, acham que estavam certos, né? Mas por quê? Eles estavam perdendo o ibope do conhecimento. Então, e aqui é um ponto que eu vejo assim de muita significância para a nossa vida. Quando a pessoa quer ser mais do que Deus, comete atrocidade, né? Faz besteira, né? E dessas besteiras a pessoa se distancia da bênção de Deus, né? Então, Jesus, né, estava lá ensinando, trazendo amor. Quando criança já revelava o alto grau de conhecimento. Ele conversava de igual para igual com caras que eram estudiosos, sei lá, tem 3 vezes mais a idade, né? Sei lá, 4 vezes mais a idade do que a de Jesus, né? E eu fico imaginando, né? Jesus lá, na toda simplicidade, né? Mesmo como criança, falando do amor, né? Falando do Pai, né? E as pessoas, em vez de, sabe, beber da fonte da água viva, não reconhece, fala assim, não, tá ofuscando minha autoridade. Então, isso que eu entendo assim com relação a Deus. Quando você se posiciona, você fala, não, deixa aqui que eu vou fazer do meu jeito. Não vou consultar Deus, não vou deixar Deus agir porque eu não quero que Ele conduza, eu quero me beneficiar. O que você está fazendo? Você está ofuscando a presença de Deus. E que disso vai vir atrocidade, né? Tipo, você vai cometer atos de barbaridade, além de, óbvio, de perder a bênção, vai desagradar a Deus, vai fazer as coisas de uma maneira não envolvida com o Espírito Santo dele.
E você vai começar um passo à condenação, né? Então, Jesus, ele veio, aceitou tudo como, sabe, aquele cordeiro, aquela ovelha que não reclama, faz, né? Jesus ainda teve piedade da gente, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem que tá sofrendo com a dor de uma coroa de espinho na cabeça, tá pingando sangue, tá carregando aquela cruz pesada, tá lá pregado na cruz, depois tá, sabe, tá. Uma vez eu fiquei encostado na parede, abri os braços, encostado na parede, apoiado assim, para ver, sentir, né, no corpo. Amados, não é fácil, assim, acho que eu fiquei 20 minutos assim. Meu, você não consegue respirar direito, sabe? E eu fico pensando, essa posição de Cristo, de Jesus Cristo lá na cruz, o que ele não passou de dor, né? E assim, primeiro, né, que você fica, faz esse teste, né? Vai pro culto, fica só no momento de louvor, fica o tempo inteiro com o braço levantado, adorando a Deus. Muitos não vão conseguir, né? Cansa, né? O braço da gente cansa, até porque tá acima da altura do bombeamento do sangue, do coração. Mas levanta o braço, você fica no louvor, tempo todo com a mão levantada, faz esse teste. Você vai ver como é penoso, né? Por que eu tô falando isso, né? Jesus, bom dia, irmã Suzy, a paz de Cristo Jesus. Se pra gente no momento do louvor ficar com a mão levantada já dói, já cansa, né? Imagina Jesus pregado lá na cruz, né? Primeiro que estava perfurado, né? Estava pregado, o braço com certeza estava doendo, né? Eu fico imaginando, deve ter dado cãibra, deve ter dado fome, mal-estar, a perfuração, né, que teve da lança do soldado romano estava com dificuldade de respirar. Não sei se estava calor, né, mas imagina você exposto ao sol, né, lá diante daquela humilhação, né? E mesmo Jesus com toda essa dificuldade, esse desafio, ele não ficou lá na cruz, lá olhando, pai, destrói todo mundo aqui, né? Tá todo mundo errando. Não, ele teve piedade ainda. Falou assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Além de tudo, Jesus ainda, no seu último minuto de vida, ele não ficou lá, eu tô aqui, tô indo embora, tchau mãe, tchau não sei o que, tchau, né, irmãos, primos, os discípulos, quem tava lá no pé da cruz, né, ele não ficou lá, eu tô indo embora, sou pobre coitado, né, amo vocês, dramatizando. Não, o que Jesus fez? Ele manteve o foco, ele olhou para o lado, viu que tinha uma pessoa lá que estava olhando tudo, falou, meu, você não merece estar aqui e tal. Opa, ele teve um reconhecimento. Então eu vou adentrar com a palavra. Você acredita que você vai estar nos céus comigo? Que eu sou filho de Deus, tal? Acredito, tal. Meu, o cara foi salvo. Então, você fala assim, eu não posso ir para a igreja porque eu pequei, porque eu não fiz isso, porque... Meu, se o cara que estava crucificado do lado de Jesus, no último momento, ele recebeu a palavra, aceitou Jesus como o seu Salvador, para estar junto, salvo, lá nos céus. Então, assim, é balela esse negócio de
Você fala, ah, não posso ir para a igreja porque tem isso, tem aquilo, porque minha família, sei lá, fez um monte de coisa errada aí. Então, assim, desculpa esfarrapada, né? Porque a gente vê que o amor de Deus ele é muito maior, ele sobrepõe qualquer outra autoridade, porque Deus é o Criador, ele é dono de tudo. E o Pai, quando ele inicia um processo com você, te comove, você sente que aquilo tem que se render à graça de Deus, o que acontece? Seja obediente, faça tudo, porque a gente acabou de ler. Você vai receber a selagem, você vai ser chancelado como propriedade de Deus, e que isso vai te garantir a vida eterna. Então, amados, assim, se a gente fizer uma análise de tudo que está na Bíblia, a gente vê, Jesus veio para a terra, se humilhou como um ser humano, veio na manjedoura, foi colocado pela própria mãe, né, que deu a luz a Jesus. Maria colocou na manjedoura. Jesus estava lá, ele não falava, mas ele já estava dando os sinais. Olha, eu estou aqui na manjedoura. O que é a manjedoura? É o local onde os animais se alimentam. Quem são os animais? Os animais hoje são usados para ser sacrificado como ato de purificação, para sacrificar para Deus. E o que Jesus estava mostrando lá? Apesar dele ser um bebê, ele não falar. Eu estou daqui para frente, eu vou ser o alimento, né? Então não vai ter mais que sacrificar animal, porque eu vou ser a porta para chegar até Deus, né? Eu vou ser o cordeiro, o sangue verdadeiro, o sacrifício, né? Então a gente vê isso. Aí depois a intimidade com Deus permitiu com que os 3 reis magos estivessem lá, reconhecendo a majestade de Jesus quando veio para a terra, que ele nos ensinaria. Depois Jesus, quando criança, ainda falava junto dos fariseus, estudiosos, teólogos da época, falava de igual para igual. Depois Jesus fez milagres, né? Curou pessoas, mudou o sentido das coisas, né? As pessoas passaram a viver na palavra, teve a comunhão, né? Ele foi lá coletar os menos prováveis para ser seus seguidores, serem discipulados, ou seja, aprendiz, e viver na vida espiritual, porque daí começou a verdadeira revelação, o significado da intimidade com Deus, né? Daí já começou os sinais do que é você estar vivendo com intimidade com Deus, né? Jesus era isso, ele veio para mostrar isso. Aí depois, né, os que se colocavam como os mais estudiosos, os mais preparados, os mais acadêmicos da época, foi lá ainda cometeu uma atrocidade, uma besteira de condenar Jesus, né, mas Deus falou, não, tá bom, vamos ver até o final aí como que vai ficar essa história. Deus, ele voltou Jesus como espírito e ainda mostra para todos, tá vendo? Vocês, olha o que vocês fizeram. Vocês cometeram a atrocidade aí com o filho, meu filho, né? E Jesus, ele veio para as pessoas testificarem que a vida ela é eterna, porque Jesus, ele ressuscitou, no 3º dia ele voltou, veio saudar as pessoas, dizendo, tá vendo? Isso aqui eu sou a vida eterna, né? Vocês têm que vir por mim, não adianta querer falar direto com Deus sem passar por Jesus, porque a gente é tudo humano, pecador, né? A gente é mais um, né? Igual lá os fariseus são pecadores também, a gente tem que se render à graça de Deus. Como que é render à graça de Deus? Você crê que a única passagem, a única porta para você conseguir chegar até a Deus através de Cristo, que sem isso, né, não adianta você, como é que fala? Pagar promessa, fazer isso, não vai adiantar, não é isso. Jesus já fez tudo, né? Ele já facilitou para você ser chancelado como propriedade de Deus, filho de Deus,
E as pessoas ficam lá, não, vou fazer isso, vou aquilo, vou mostrar minha fé. Deus está nem aí para ver quantos quilômetros você vai peregrinar. O que Deus quer é a tua intimidade. É muito mais simples do que parece, né? Então, né, tem as outras questões, né? Se você quer jejuar, você quer fazer o sacrifício do alimento para ter intimidade com Deus, é outra coisa. Agora pegar, sei lá, atravessa não sei quantas cidades aí de joelho, tal, vai caminhando lá, vai pra missa. Não tem nada a ver isso aí. E falar que isso é ato de fé. Olha, fé por fé, vamos analisar aqui uma questão muito sensível, delicado e ao mesmo tempo verdadeira, né? Jesus, sendo sacrificado, não foi ele que falou, eu tô aqui, eu sou filho de Deus, me coloca aí na cruz que eu tenho que morrer por todos vocês. Não, ele não fez isso. Ele foi o que? Insultado, foi apontado, o pessoal o condenou, né? Mas mesmo você vendo tudo isso, condenação, né? Condenando a Jesus, e Jesus obedecendo à vontade do Pai, você vê um milagre que tudo, né, vira justamente para enlouquecer os sábios, né? Porque o que aconteceu com o sacrifício de Jesus e a ressurreição dele confundiu os sábios, né? E o que acontece? Jesus, ele não ficou fazendo procissão, fazendo um ato assim para comover as pessoas, para falar, eu tô fazendo isso. Não, ele ficou em oração. Isso é fé, né? Ele ficou em fé, obediência. O que é obediência? É a fé também, né? Então, muitos falam assim, eu tô indo aqui caminhar não sei quantos quilômetros, fazer isso, não sei o que e tal. Bom, primeiro que se você está fazendo para outras pessoas verem, começa errado, né? Porque você está querendo ser Deus, né? Tô me apresentando, que tô me mostrando que eu tô purificado. E isso não é fé, né? Porque fé é você fazendo um silêncio, né? Oração você quando faz no seu quarto, em silêncio, na intimidade com Deus, tem certeza que movimenta montanhas. Agora, quando você tá lá, né, tá diante de uma plateia, tá lá, não vou fazer uma oração para comover o pessoal, ixi, eu tenho minhas dúvidas se isso vai chegar aos céus, né? Então, amados, essa é a forma como eu vejo, eu sinto, eu penso com relação à intimidade com Deus. É muito íntimo. O fato de você aceitar Jesus, isso é secreto, né? Você não vai colocar lá no classificado, publicar, falar, tô aceitando a Jesus. Não. Mas quando você entra às águas, aí sim, publicamente você tem que declarar, porque você é uma nova vida e as pessoas vão ver o teu nascimento, né? Então não adianta você querer fazer o batismo no chuveiro aí sozinho também, né? Não vai adiantar nada. Você tem que ter intercessores. E o fato de você ser batizado, né? Publicamente, isso vem a ser declarado. O que acontece? Você, no ato do batismo, quando você entra às águas e você recebe o batismo, significa que você está recebendo a intercessão de um pastor, que ali ele está fazendo o processo com você para que no mínimo dois ou mais, né, declarem e cheguem aos céus, né, o processo do batismo. Amém, amados? Então é isso, né? A gente fez aí uma revisão da importância de estar no caminho, né? Estar com Deus, né? Uma coisa é a pessoa ser religioso, né? Outra coisa é estar na palavra de Deus, ou seja, no Evangelho. Por que fala que é evangélico? Porque está na palavra
do Novo Testamento. E Cristo veio como o Novo Testamento ensinando como é viver a palavra. Até o Velho Testamento era relatos das leis de Deus, né? O Novo Testamento o que é? Aplicar as leis de Deus dentro da nossa vida, é viver no Evangelho, é viver como Cristo nos ensinou, né? Isso é a verdadeira vida que alegra a Deus, né? Então, olha a diferença, né? Bom, amados, vamos colocar aqui em oração, consagrar o nosso dia, e para que a gente venha servir mais e mais, né, de forma viva com o nosso Pai. Amém, amados? Senhor nosso Deus e Pai, colocamos nesse momento em oração, agradecendo por esse dia, consagramos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos atos cometidos quando Te entristeceu, consciente e inconscientemente. Pedimos para que o Senhor, Pai, cubra-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo, limpe do topo da nossa cabeça a sola dos nossos pés, que a gente se desprenda dos nossos pecados, que a gente venha ter uma vida abundantemente no Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor já comprou as nossas vidas, desses teus filhos que foram batizados, desses teus filhos que aceitaram a Jesus como o único meio da salvação para chegar a Ti, Papai. E colocamos nesse momento da oração, Pai, reconhecendo os nossos atos, as descrenças, Pai, pedimos perdão quando atrasamos a render as Tuas graças, ao Teu poder, à Tua majestade, Senhor. Senhor, estamos aqui, Papai, como Teus filhos, e diante de Teus filhos, chancelado no livro da vida, consideramos que estamos servindo no Teu reino, caminhando na Tua direção. Por isso, Papai, que mais e mais a nossa visão espiritual caia as escamas dos nossos olhos, a gente possa enxergar através da janela da nossa vida espiritual, dos nossos olhos espirituais. Mais e mais a gente possa ouvir a Sua doce voz, a Sua direção, a Sua orientação, a Sua ordem, e que a gente venha usar a nossa boca como canal de proliferação de bênçãos, ordens, ordenança no mundo espiritual através do nome de Jesus, que a gente venha trabalhar mais e mais para o Teu reino, Te servir, ser obedientes conforme a Tua vontade, Pai. Perdoe-nos, ó Pai, quando a gente Te causa tristeza, mágoa, ou quando o nosso coração está endurecido. Colocamos diante desse momento em oração, Pai, para que mais e mais do Teu Santo Espírito amoleça o nosso coração, entre em nossas vidas, faça diferença em nós, e que a gente venha mais e mais refletir como Jesus Cristo nos ensinou aqui na terra, Pai. Obrigado pela Sua dedicação, Papai, e nos conceder convívio através da vida de Jesus, aprendendo, nos ensinando, vendo o novo Evangelho, vendo a forma viva como é estar em plenitude contigo, Pai. Queremos agradecer pelos ensinamentos, Senhor. Colocamos o dia de hoje agradecendo e colocando aquilo que nós não somos capazes, entregamos a Ti, Pai, pedindo o Seu auxílio, a Sua intervenção, o Seu milagre, a Sua manifestação, Pai. Coloque-nos entendimento, Senhor, para que a gente tenha paz, a gente faça as coisas conforme a Tua inspiração espiritual. Teu Santo Espírito venha, nos guie, nos fale também, nos explique, nos esclareça também, Pai, a Tua vontade. E que mais e mais a gente venha fazer com alegria, com amor, com compaixão, né, amabilidade, todos esses pontos assim, Pai. Aqueles filhos também que estão fazendo as coisas, mas estão se tornando religiosos, que o Senhor venha, intervenha, interrompa os processos para que eles sejam salvos. Pai, clamamos a Ti, Senhor, para os que estão cegos na religiosidade, que o Senhor comova espiritualmente, para que a pessoa experimente o Seu doce amor, Pai. Estamos aqui rendidos à Tua graça, à Tua misericórdia. Obrigado por mais um dia de vida, que nós sejamos mais e mais próximos de Ti, Pai.
É assim que nós colocamos essa oração, selando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, né? Um dia abençoado. Que Deus trabalhe mais e mais na sua vida. Te conceda visões, entendimento, graça, né? Reconheça a misericórdia de todos os dias que Deus te concede com mais um dia para você poder se arrepender, ir em direção a Ele, né? E, né, viva, né, com a vida em plenitude com Deus, porque essa vida aqui na Terra, ela não tem durabilidade, né? Existe um final, um único final da vida aqui na Terra que eu sei que é uma questão de condenação, né? Uma questão de encerramento, né? Agora, a vida com Deus, ela é eterna. Ela é uma vida de longa continuidade, né? Você vai estar convivendo no banquete, na mesa de Deus, né? Que é uma coisa melhor que isso. Oi, irmã Suzy, amém, amém. Deus abençoe também sua família, sua vida. Muito obrigado pelas orações, pelas intercessões, pelo acompanhamento também, né, da live. E que mais e mais, né, esses vídeos possam ser ferramentas, né, na mão do Pai e alcançar vidas e pessoas para que entendam o verdadeiro significado da vida com Deus, né? Amém? Um abençoado dia em nome de Jesus.